A paz, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos fazendo a leitura bíblica anual dentro de um planejamento diário da Bíblia cronológica. Nós, hoje, nesse episódio, marca o último episódio do livro de Gênesis. Vamos comentar textos de Gênesis 48 até Gênesis de número 50, onde Jacó vai abençoar os filhos de José, Jacó vai abençoar os seus 12 filhos, os irmãos de José ainda vão ficar com medo de José depois da morte do patriarca, como que José vai lidar com isso depois da morte de seu pai. Venha conosco nesse episódio. Já peço para você se inscreve no canal, curte, comente aí, deixa suas impressões, principalmente compartilhe essa palavra com alguém, né? Nós emitimos episódios diários, no próximo mês estaremos com outros quadros, então ative o sininho aí, vai ser bênção para a tua vida. Essa jornada tem sido muito edificante e gratificante ao Senhor. Abrimos no capítulo de número 48 do Gênesis, quando Jacó já está muito idoso e ele está muito doente. A doença que inclusive o levaria à morte ali na frente. Então Jacó ele começa a se relembrar da sua jornada e da sua caminhada que o trouxe até ali. É quando José vai até Jacó com seus 2 filhos. Olha só esse texto, versículo 8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel estavam fracos por causa da velhice, e de modo que não podia ver bem. Por isso José levou seus filhos perto dele, e os beijou e os abraçou. Nesse momento, nós temos algumas particularidades. José ele vai levar os seus filhos para Jacó, o abençoar. Jacó ele já não reconhecia ali, não conseguia ver direito, né? Lembra de Isaac, né? Tinha o mesmo cenário quando abençoa Jacó e Esaú. E José ele vai pegar o primogênito, que é Manassés, com a sua mão esquerda para ficar à direita, né, de Jacó, e vai pegar o menor, o Efraim, vai colocar com a sua mão direita à esquerda de Jacó. Porque qual que seria ali a ordem, né? Jacó com a sua mão direita, que é a principal, abençoaria o Manassés, que é o primogênito, e a sua mão esquerda, o Efraim, né? Mas o que acontece, né? Quando eles estão ali na frente de Jacó, Jacó, em vez de fazer assim, ele faz assim, né? Ele com a sua mão direita vai para a cabeça de Efraim e sua mão esquerda vai para a cabeça de Manassés. José, quando vê aquilo, ele vai tentar ali repreender o patriarca. Não, pai, tá errado, né? Não é assim, esse daqui que é o primogênito. E aí Jacó fala assim: não, filho, desse jeito que eu vou abençoar. Os 2 serão abençoados, diferente do que fez Isaac, né? Que pegou a bênção só para um, né? Se fosse no caso Esaú, seria só para Esaú, mas foi só para Jacó em virtude de toda aquela questão. E aí Jacó fala assim: os 2 serão abençoados. Só que talvez o chamado que tem em mim é para abençoar o menor, porque eu fui abençoado. Então, o Efraim será mais evidenciado, será a tribo, a geração, né, será mais imponente do que do próprio Manassés. E isso é interessante. José ele recebe uma porção dobrada, né? Dentro das 12 tribos de Israel, na distribuição de terra, por exemplo, José ele não é contado, né? Porque a distribuição de terra é dividida pelos 2 filhos, né? São meias tribos, né? Então são 12 tribos, sendo que a 12ª, na verdade são 2 meio tribos, né? Que compõem essa 12ª parte, né? É uma divisão interessante. Então, assim, Jacó ele abençoa ali os filhos de José e falando: os 2 serão abençoados, mas o menor será mais evidenciado, mais imponente, né? Algo que talvez ele trazia dentro do seu coração e que o Senhor fez ele tratar e agora liberar sobre isso. No capítulo de número 49, apesar de ter que passar rápido por ele, mas eu gostaria que você tomasse nota do capítulo de número 49, porque o capítulo de número 49 é um capítulo que nós vamos talvez passar por ele a Bíblia inteira, porque é a bênção de Jacó sobre as 12 tribos. E por vezes nós vamos passar e relembrar a bênção específica de cada tribo, porque tem nuances, né? Tem questões
que elas vão percorrer no longo da história. Na verdade, essa bênção do capítulo 49 não é só uma bênção, é uma palavra profética sobre cada um deles, né? Eu gostaria de destacar Rubem, né? Rubem, Jacó vai falar da sua força, né? Por ser o primogênito estar com ele, características de Rubem, como você é excelente em dignidade, o mais excelente em poder, mas Jacó vai destacar que ele só não vai ser o mais excelente porque ele violou o leito do seu pai, né? Ele dormiu com uma das suas concubinas ali, com uma das suas servas, então ele profanou, então isso cortou, digamos assim, a totalidade da bênção profética sobre a continuidade dele. O segundo destaque vai para a tribo de Simão e Levi, que é a única tribo ali que não é literalmente abençoada nesse momento por Jacó. Levi e Simeão são aqueles irmãos que fizeram aquela carnificina, né? Devido ao abuso ali de Diná, eles entraram na cidade depois de um período de circuncisão, terceiro dia, e matou todos os homens, desde o mais velho até a criança, de modo que essa situação fez com que Jacó segurasse ali essa palavra de bênção sobre a vida deles. Lá na frente a gente vai ver que os levitas, o Levi, né? Os levitas, a tribo de Levi, eles vão tomar o serviço do santuário, né? O Simeão também tem as suas particularidades. Gente, é uma caminhada inteira, né? De um ano que nós vamos caminhar pela Bíblia e muitas vezes nós vamos lembrando o texto. Mas eu gostaria de tomar duas notas principais desse texto de 49. Primeiro, a partir do versículo de número 8, eu preciso recitar a bênção de Judá, a tribo mais importante. Judá e seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Olha só, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita, o leão. E como a leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, olha só, ele amarrará seu jumentinho à vide, o filho da sua jumenta, a videira das mais excelentes, levará sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os meus olhos serão cintilantes de vinho e os meus dentes serão brancos de leite. Gente, tem tantas nuances dessa palavra profética, né, que se a gente parar aqui, a gente vai ficar. E as demais tribos também, Zebulon, que vai falar que ele é um porto de navios, né, Zebulon é uma tribo que ela vai fazer muitas articulações, né, e tantas outras, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naphtali e José, né, a partir do versículo 12, a segunda nota, José é um ramo frutífero junto às fontes, seus galhos se estendem sobre os muros, flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e os utilizam. O seu arco, porém, permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso. Olha só o versículo 25. Pelo Deus do seu pai o ajudará e o Todo-Poderoso lhe abençoará com todas as bênçãos dos altos céus, com todas as bênçãos das profundezas, com as bênçãos do seio do ventre. Gente, eu ministrei essas palavras esses dias atrás, né, sobre seja frutífero, era o tema. A palavra de José é muito profunda, né? Talvez nós façamos alguns episódios até de ministração a respeito só dessas bênçãos, né, de cada tribo, porque realmente cada tribo ela recebe uma cunha profética, né, que não é só nesse momento, diversos momentos da história, a gente vai ver lá no Êxodo, muitas vezes, a palavra para cada tribo, né, de estabelecimento, é um guia, né, então é muito interessante isso. Terminando com a de Benjamim, que vai falar, né, que ele é um lobo que despedaça, pela manhã devora e à tarde reparte seu despojo. Então, esse capítulo é as bênçãos sobre as tribos e é muito interessante. O capítulo de número 50, nós temos o relato da morte do patriarca Jacó, onde ele pede, antes de morrer, que ele seja levado para ser enterrado lá na caverna de Macpela, e ele é levado, né, é todo feito uma comitiva ali, José manda embalsamar o seu corpo por 70 dias, aproximadamente segue, né, o luto ali em todo o Egito pela vida de Jacó, e é interessante que a partir do versículo de número 15, os irmãos estão atemorizados, porque agora o pai morreu, o que José vai fazer com a gente, né?
Para eles não tinha sentido José os perdoar por tudo que aconteceu, né? Foi muito difícil tudo que eles fizeram com José, e aí eles começam a mandar mensagens falando assim: ó, o nosso pai falou que você precisa nos perdoar, nos abençoar. O texto vai dizer que José até chora, né? Porque o José percebe, poxa, eles não estão entendendo. E ali no versículo de número 18, eles vão até ele, se prostam, né? Começam a adorar. E aí eu gostaria de falar literalmente esse versículo 19, olha. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Olha só, vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora. José entendeu o propósito de Deus, José entendeu o propósito da dor, né? Isso é muito importante, isso é libertador. Quando nós entendemos o propósito da dor, nós nos libertamos para um novo ciclo, né? Nós fechamos, né? Manassés foi literal na vida de José, né? Ele se esqueceu do tempo da dor, ele se converteu apenas em experiência. Gente, esse é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né? Vai terminar falando sobre a idade ali de José, José fazendo o pedido, olha, nós vamos morrer aqui no Egito, talvez passe muito tempo, mas nem que sejam os ossos, levem para a minha terra quando vocês retornarem. E isso a gente vai ver. Gente, eu estou muito feliz. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, é o segundo livro que nós finalizamos, Jó e Gênesis agora, né? O mês de fevereiro, nós, em nome de Jesus, vamos finalizar aí Êxodo, mais alguns livros aí, vai ser muito importante para nós. Então, retomo o meu pedido, se inscreve no canal, curte, comenta, é uma jornada que não tem sido fácil a preparação, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar graça por esse ano de trabalho. Encerramos assim o livro de Gênesis. Deixa eu te abençoar, que o Senhor te guarde, te proteja, onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus. Que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.